É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Cátedra de São Pedro Apóstolo. Bom dia. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, é pela fé que reconhecemos Jesus como nosso Deus e Senhor, o que não é fruto do intelecto humano, mas sim do acolhimento ao dom da fé. Mas também não basta reconhecer Jesus como nosso Deus e Senhor, e nem ser somente um admirador de suas palavras. Precisamos nos comprometer com a sua causa, testemunhá-lo no nosso dia a dia. Muitos de nós até sentimos atraídos pela proposta de Jesus e até damos alguns passos no seguimento a ele. Mas quando tomamos conhecimento de que neste seguimento estará presente a cruz, tendemos a recuar. Um sinal de que ainda não temos uma fé suficientemente madura para enfrentarmos os desafios deste seguimento. A palavra de Deus que chega até a nós no Evangelho de hoje chama a nossa atenção sobre a importância de conhecermos Jesus, de nos tornarmos discípulos dele. Conhecer Jesus não significa saber que ele é Deus. Sem uma experiência profunda com Jesus, não podemos dizer que o conhecemos. E só com o conhecimento teórico, ficamos na superficialidade da fé, não adentramos na dinâmica do reino. Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Para esta pergunta, surgiram várias respostas, afinal é muito fácil responder em nome do outro, pois não compromete. Já quando a mesma pergunta é direcionada a eles, aos discípulos, a coisa muda, afinal desta vez a pergunta requer uma resposta pessoal. Pedro responde com firmeza: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro agradou a Jesus, pois ele sabia que essa sua afirmação era fruto da sua convivência com ele. Após esta profissão de fé, Jesus convoca Pedro para uma missão desafiadora: ser a pedra sobre a qual ele construiria a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Este episódio chama a nossa atenção sobre a responsabilidade de quem diz que conhece Jesus. Saber quem é Jesus é comprometedor. Implica em mudança radical de vida,
em comprometimento com a sua causa. Ao escolher Pedro para a liderança de sua igreja, Jesus demonstra a sua compreensão para com a fragilidade humana. Pedro era um homem de um temperamento extremamente forte. Jesus já sabia que lá na frente ele iria negá-lo, mas mesmo assim confiou nele. A escolha de quem conduziria a igreja de Jesus não cairia sobre um homem especial, e sim sobre um homem comum, dotado de virtudes e defeitos, como qualquer um de nós. Está aí a diferença entre os critérios dos homens e os critérios de Deus. Os homens escolhem pessoas capacitadas para os cargos de lideranças, enquanto que Deus capacita aquele que ele acolhe. Olhando a escolha de Pedro como alicerce da sua igreja, podemos perceber que Jesus edificou a sua igreja sobre a fragilidade humana. Ele não a edificou a partir de homens grandes, segundo a ótica do mundo, mas sobre Pedro, um homem frágil, sujeito a falhas, simbolizando os homens de toda a história da igreja, homens santos e homens pecadores. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, nós vos louvamos, ó Pai. Nós vos bendizemos. Nós vos glorificamos porque nos amas com amor eterno. Tens compaixão de nós e se faz misericordioso e compassivo para conosco. Tens cuidado de nós, nos acolhe e nos educa. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós os rogamos, concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para acolhermos e amarmos a sua igreja, fundada por Cristo Jesus a cargo de Pedro, representado pelo Papa Francisco, para que faça de nós cristãos pedras vivas dessa edificação e testemunhas de vosso Filho. Ajuda-nos, Mãe, a termos um coração generoso e bom e a deixarmos-nos conduzir pela palavra do Senhor, sendo-lhes fiéis e testemunhando-o em todas as circunstâncias como Senhor das nossas vidas. Amém. Meu irmão e minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.